Sean Wilson pergunta o que é o futebol, se não tudo o que a religião deveria ser. Ele ainda diz universal e ainda particular, a fonte de um suprimento infinitamente renovável de esperanças, ocasionalmente milagrosa e regida por regras simples, não contraditórias, que todos podem seguir. A Copa do Mundo me ensina muito sobre Deus, principalmente sobre como o homem é também um criador, ou melhor dizendo, um subcriador, que gosta de criar mundos temporários com regras específicas, com lógicas próprias, dentro desse grande mundo que Deus criou. Como um subcriador, o ser humano inventou o futebol. E o futebol, muitas vezes, é um evangelho mimético. É uma apresentação imitada daquilo que o evangelho deveria ser na vida das pessoas. Isso é tão verdade que o futebol, muitas vezes, apresenta a mesma estrutura do evangelho. Quem me ajudou a perceber isso foi o pastor Emílio Garofalo Neto, que publicou recentemente o livro Futebol é Bom para Cristão. Certamente a única teologia do futebol que nós temos em português, onde ele mostra que muitas vezes o futebol segue a estrutura de criação, queda, redenção e consumação do próprio evangelho. Em primeiro lugar, o futebol nos revela alguma coisa sobre a criação e sobre toda essa unidade que nós encontramos como criaturas de Deus. Segundo o Emílio, a seleção brasileira de futebol tem uma função nacional de simbolizar internacionalmente o que o país tem para oferecer. Supostamente, o futebol brasileiro deveria atuar como embaixador do país, transmitindo ao restante do globo algo sobre a própria identidade do nosso povo. O brasileiro, com suas camisetas amarelas, mostra-se universalmente reconhecível. A camisa serve como um símbolo dominante, multifocal, que tem significados discursivos e não discursivos para as pessoas diferentes. Para o brasileiro, evoca ideias de orgulho, de participação histórica, de conquistas e pertencimento. Para os não brasileiros, significa um misto de respeito pelas conquistas, intimidação, extravagância e a beleza do jogo. O torcedor, então, acaba que fortalece, através do esporte, sua própria identidade por meio da associação com semelhantes. Ao apoiar um determinado clube de futebol, o povo de uma nação, região, cidade ou mesmo bairro pode sentir seus laços estreitados de alguma forma, como em muitos casos a política, a arte ou a religião não conseguem. O futebol me mostra como o homem é forte, como o ser humano pode ser vigoroso, de como nós podemos vencer nossos limites, fazendo coisas inimagináveis com a bola no pé. É incrível ver a manifestação da unidade, do poder e da grandeza da criação de Deus através do esporte. Mas no futebol eu também vejo a queda, eu também vejo o lapso, também vejo a entrada do pecado no mundo. Segundo o Emílio, poderíamos pensar sobre toda a idolatria e superstição no futebol, desde a idolatria do homem que ama o time mais que a família, da idolatria do fã que vive baseando-se no astro, das superstições de torcedores e mesmo de clubes inteiros. Podemos falar sobre os escândalos de corrupção em todos os níveis, jogadores se vendendo, juízes sendo comprados, federações desviando dinheiro, até mesmo notícias de corrupção nos mais altos escalões da FIFA. Eu vejo juízes cometendo erros claros nos jogos, sendo injustos em seus julgamentos. A falta de fair play, as brigas, os xingamentos, as repetidas tentativas de cavar faltas que não existiram. O pecado que afeta todos os homens, afeta os jogadores, afeta o time, afeta o jogo, afeta a nossa experiência assistindo e torcendo. O evangelho nos mostra a miséria do ser humano, coisa que o futebol às vezes faz muito bem. Mas a mensagem do evangelho não para na queda, a mensagem do evangelho fala de uma redenção. E a Copa do Mundo é um lugar magnífico para a gente perceber um vislumbre das glórias do evangelho nesse sentido. É incrível ver o caído erguer-se, é incrível ver as voltas por cima, é incrível ver as viradas, é incrível ver vitórias que ninguém imaginava, é incrível ver os fracos e humilhados vencendo. É incrível perceber que Deus quer formar para si uma humanidade que reflete a imagem de Deus em diversidade. O Emílio nos lembra que o projeto divino não é eliminar as barreiras em um tipo de pasteurização étnica. O plano de Deus não exige a abolição das diferenças e limites, mas o abraço, a aceitação e até mesmo a celebração das diferenças. Não é o fim da distinção, mas a devastação das paredes pecaminosas que foram construídas pelo pecado do ódio. O futebol nos dá um vislumbre daquilo que as nações vão encontrar na redenção do evangelho. Esse evangelho que fala de uma consumação final de todas as coisas. Não é o futebol que vai redimir as nações. O futebol é sim um vislumbre, mas não é a coisa em si. É uma sombra, e como sombra será pequeno diante da coisa de fato. O pastor Emílio nos diz mais uma vez, com muita clareza: o verdadeiro agente de unificação da diversidade em verdade e amor é o evangelho de Jesus Cristo. Em nossas narrativas culturais, buscamos evangelhos miméticos, que busquem prover um pouco desse fator. O esporte providencia um veículo onde laços são estabelecidos e fraturas emendadas. Por meio do esporte, podemos ver pessoas manifestando aspectos redentivos que imitam a redenção provida pelo reino. De fato, o futebol é capaz de iluminar o mundo. Esta é, no entanto, uma luz fraca e tremulante que não dura muito. É
É uma luz que empalidece em comparação com a verdadeira luz do mundo. É uma luz derivada, subcriada e refletida da verdadeira luz de Cristo. É fraca o suficiente para permitir que o homem permaneça confortavelmente nas trevas, e ainda assim forte o suficiente para permitir aos que têm olhos para ver que notem que há coisas maiores. É muitas vezes uma luz pura, pois reflete a verdadeira fonte de luz. Porém, há sombras lançadas pela realidade pecaminosa que tornam difícil distinguir as coisas. Como diz o Sean Wilson, obviamente citado pelo pastor Emílio no seu livro, a alegria de ser um de 2 bilhões de pessoas assistindo a 32 nações se sujeitarem a 17 regras me enche de convicção. Talvez ignorante, mas como tantas convicções ignorantes, ferrenhamente mantida, de que o futebol pode unir o mundo. O pastor Emílio é brilhante em mostrar que o futebol certamente não será a solução final de todas as coisas, mas que com certeza é um prenúncio da glória vindoura.